Economia 4.0. Apresentação: Almir Freitas. Bom dia, guaibeiros! Estamos começando Economia 4.0 deste sábado, 1º de agosto. Central técnica de Cleiton Lopes e Jorge Brum, gerência de jornalismo e esporte Rafael Sequim e direção geral é de Claudinei Girotti. Lembrando que o Economia 4.0 é um oferecimento FEComércio, a força do sistema ao seu lado, no Banrisul, consignado estadual com 6 meses para começar a pagar e taxa de 1,69%. E a menos de um mês do Dia dos Pais, comemorado no dia 9 de agosto, uma pesquisa da CDL Porto Alegre revela que 43,4% dos consumidores pretendem investir entre R$ 101 e R$ 200 no presente principal. Outros 31,5% devem gastar entre R$ 201 e R$ 500, faixas que concentram quase 3/4 das intenções de compra. Entre os presentes mais procurados para os pais estão roupas, que lideram a preferência das intenções de compra. Em seguida aparecem aí perfumaria, itens para barba e cosméticos, calçados, bebidas alcoólicas e acessórios. Mas o segundo semestre tradicionalmente é mais competitivo para o comércio, tendendo a melhorar aí o desempenho do setor. Com a gente hoje na Economia 4.0 para esclarecer sobre essas expectativas para o segundo semestre, o presidente da CDL da capital, Carlos Klein. Bom dia, presidente. Bom dia, Almir. Bom dia, guaibeiros. Bom dia, ouvintes do Economia 4.0. Um prazer estar aqui conversando com todos vocês aí. Excelente mês de agosto para todos os nossos ouvintes. Presidente, começa com o Dia dos Pais, depois tem para nós aqui no Rio Grande do Sul o dia 20 de setembro, tem Dia das Crianças, vem Black Friday, vem Natal. O segundo semestre é uma expectativa boa para o comércio aqui no Rio Grande do Sul e em Porto Alegre especificamente? Isso, historicamente, Almir, o segundo semestre ele é o mais aquecido para o varejo aqui do Rio Grande do Sul. O Dia dos Pais é um grande termômetro do que deve acontecer nessas datas comemorativas nos próximos meses. Então é importante aí para essa data para a gente conseguir ter um indicador de como vai ser o semestre. A gente tem aí um primeiro semestre mais desafiador, varejo um pouco mais conservador, vamos dizer assim, e isso abre uma oportunidade e um desafio, né? O desafio é saber se a gente vai ter uma indicação de mudança. As oportunidades é que isso, quando a gente tem um primeiro semestre muito abaixo da expectativa, isso deixa uma demanda reprimida no mercado. Aquelas compras que por algum motivo não foram feitas no primeiro semestre, de itens, principalmente semiduráveis, acaba sendo compensado no segundo semestre. Essa é a nossa expectativa agora para esse final de ano. Se a gente considerar uma expectativa de crescimento real, o que a gente estaria falando de quanto em percentual, presidente? É muito difícil ainda a gente fazer essa avaliação, né, de perspectiva, mas como o primeiro semestre a gente teve um varejo andando de lado, praticamente sem crescimento, em alguns casos até um decréscimo nas vendas, muito por conta de toda a conjuntura econômica, juros altos, endividamento, a gente imagina que agora o segundo semestre, com uma indicação de queda da taxa Selic, né, um arrefecimento da inflação, e com todas essas datas comemorativas, injeção de 13º, a gente tem uma recuperação do varejo para, quem sabe, aí fechar 2026 com algum tipo de crescimento real em relação a 2025, que foi um ano pós-enchentes, ainda de recuperação de enchentes. Então a gente imagina que pode terminar o segundo semestre aí de 2026 com um crescimento para já 2027 conseguir
projetar um varejo mais um crescimento mais robusto aí para a nossa região. O senhor tocou, presidente Carlos Klein, em 2 pontos importantes. O primeiro deles é a inadimplência e o segundo, o 13º. A inadimplência preocupa certamente o setor de forma expressiva e o 13º, parte deles para os aposentados, por exemplo, já foi pago. Como é que o setor trabalha com essas duas atenuantes aí? A inadimplência tem preocupado demais, aí foi o grande responsável por uma venda abaixo da expectativa nesse primeiro semestre. A gente sabe que tem muita relação com a alta taxa de juros, né? O crédito fica mais caro, com crédito mais caro o consumidor tem que pagar mais em juros e isso retira poder de compra da população. Com esse indicativo de taxa Selic reduzindo, embora muito abaixo da nossa necessidade, mas já é um indicativo de que a gente vai ter uma mudança de perspectiva. A gente só não sabe quanto tempo o resultado disso chega lá na ponta, lá no varejo. Mas a ideia é que a gente já, durante o segundo semestre, a gente tem o juro convergindo aí para taxas bem menores. E o 13º já é histórico, né? Há muitos anos já o governo vem antecipando a parcela que é dos aposentados, então esse efeito ele já está contabilizado aí nas projeções das empresas, mas o grande volume que é da iniciativa privada, que entra aí a partir do mês de novembro, é o que impulsiona todas as vendas do varejo, e nesse ano, em especial, com essa alta taxa da inadimplência, com crédito mais restrito, essa injeção de recursos ela é muito esperada para conseguir oferecer um maior poder de compra para o consumidor, mas também para que aqueles que estão com problemas de crédito possam regularizar a sua situação e aí, a partir disso, conseguir organizar novamente sua vida financeira para adquirir aqueles produtos e itens básicos do dia a dia. Pois é, essa questão, presidente, é uma que me chama a atenção. De alguma forma, o consumidor acaba, ou pelo saque aniversário do FGTS, ou pelo desenrola, ou por renegociações, nessas diferentes opções que tem no mercado, ele acaba repactuando a sua dívida, mas ao mesmo tempo libera ele para consumir mais. Não está faltando uma educação financeira? Como é que o senhor interpreta isso? Porque a tendência, pelo menos pelo que a gente vê nos números, nos indicativos de cálculo, são de que o consumidor vai voltar à inadimplência. A gente, na CDL Porto Alegre, nós valorizamos muito a questão da educação financeira. A gente saúda toda a iniciativa que vá no sentido de oferecer um maior conhecimento nessa área para boa parte da população. Agora, recentemente, teve aí uma movimentação no Congresso trazendo, né, colocando a educação financeira como uma das prioridades na educação básica. Aqui na CDL Porto Alegre a gente faz cursos de educação financeira gratuitos para toda a população, não somente para os nossos associados, porque a gente entende que o mais importante é o consumidor manter o seu crédito, ter uma boa educação financeira para organizar as suas compras de um modo que ele não fique inadimplente e que não vá cair na armadilha dos juros altos, daqueles juros abusivos que retira poder de compra da população, direciona a sua capacidade financeira para pagar juros e não para adquirir produtos no nosso varejo, que é a forma mais saudável de consumir. Afinal, quando as pessoas estão consumindo, elas estão gerando emprego, renda, desenvolvimento econômico, mas esse consumo precisa ser consciente, precisa ser equilibrado e de acordo com a sua realidade financeira. Então, a gente valoriza muito a gente tem aí a situação também do consignado CLT, que muitas vezes ele é utilizado de forma inadequada, né, comprometendo a renda do trabalhador, e em muitos casos essa situação, como você bem falou, é uma questão de educação financeira. Mas também a gente sabe que
consumidor brasileiro, o trabalhador brasileiro, ele tem, dentro dessa dinâmica de remuneração, em que a gente tem uma série de encargos trabalhistas e de impostos sobre a folha de pagamento, acaba deprimindo boa parte do salário líquido mensal do trabalhador, e isso também é um problema de falta de liquidez. O trabalhador tem muita demanda e acaba tendo menos recurso no final do mês, porque ele tem lá uma obrigação de recolher altos encargos trabalhistas. Isso também tem que andar junto, né, uma política pública para andar em conjunto, educação financeira e melhoria nas condições de remuneração mensal do trabalhador. Presidente, o senhor tocou num ponto importante aí, que é a questão do setor aí, como é o seu setor, que é o do vestuário, né? O frio intenso que a gente fez aí nas últimas semanas, as chuvas, isso tem auxiliado o desempenho especificamente do setor de vestuário? Sempre, aqui no Rio Grande do Sul é muito importante a temperatura, porque as lojas, o varejo se prepara para atender aquela demanda de frio, né? Nós temos aqui a característica de ter as estações com temperaturas bem típicas. O verão faz muito calor, o inverno faz muito frio, e o varejo se prepara para atender essa demanda causada pela temperatura. E este ano a gente teve aí, nos meses principalmente de maio e junho, temperaturas bem características, né, da época, do período, da estação, e isso favoreceu aí o varejo do vestuário, também aquele varejo que atua nos aquecedores, né, os eletrônicos. Isso beneficiou aí boa parte do varejo, amenizando um pouco das perdas que nós tivemos durante o primeiro semestre. As chuvas, elas já trazem um efeito contrário, né? A chuva, ela acaba espantando um pouco o consumidor das lojas, e também traz um pouquinho daquela preocupação em função da nossa catástrofe climática de 2024, o consumidor, né? O cidadão traz um pouco daquele receio, e ele dá uma segurada até passar as chuvas para ver o que vai acontecer. Mas a gente acredita aí que o que aconteceu em 2024 é algo que realmente não deve se repetir tão cedo, e o setor público está se preparando aí para oferecer maior segurança nessa área para todos os nossos cidadãos. Aliás, essa era uma pergunta que eu ia lhe fazer. O efeito El Niño, que vários setores da economia estão registrando ou estão prevendo já, afetaria o comércio? Sempre afeta, né? Sempre afeta, assim, principalmente naquele curto prazo, onde é o caso que a gente teve recentemente, de chuvas mais fortes, e essa preocupação em função do trauma que se criou aqui no estado, daquela maior da desastre climático que nós tivemos recentemente. Então, isso sempre afeta, mas passado o período, quando as coisas voltam a normalizar, o consumidor retoma a sua normalidade, e aí a gente acaba dissipando essas perdas momentâneas que acontecem naqueles dias em que tem mais preocupação com previsões aí de fortes chuvas e temporais. A gente tem esse ano também um outro fator que é determinante, pelo menos na área de planejamento, imagino eu, que é o período eleitoral. Como é que vocês estão avaliando a questão eleitoral sob o ponto de vista de economia, planejamento? Como é que o freio de mão está puxado? Isso também é um comportamento, né, histórico do consumidor, do investidor, do próprio empreendedor, de aguardar o período eleitoral para entender quais serão as estratégias, qual vai ser o direcionamento do país, principalmente no que diz respeito à política econômica, e dentro daquilo que nós falávamos recentemente aí de educação financeira, boa parte da população já entendeu que políticas econômicas impactam no dia a dia, no preço dos seus produtos que eles consomem, no seu emprego, na sua renda. E isso já é um avanço que a gente vem conquistando pouco a pouco. Mas a gente sente que os empreendedores acabam retardando aí decisões de investimento para a expansão dos seus negócios, e os consumidores, aqueles itens de
duráveis, que demandam crédito, que demandam algum tipo de endividamento para fazer um consumo de um imóvel, de um automóvel, principalmente, acaba postergando a decisão de compra. Isso gera um efeito aí no período exatamente ali pré-eleitoral de queda na demanda. Mas passado o período das eleições, aquela demanda reprimida ela é compensada e a gente tem um aquecimento mais robusto da economia, volta tudo à normalidade. A gente já tem esse histórico aí que ali em meses de agosto, setembro, outubro, tem uma queda na demanda, mas depois, novembro, dezembro, final de ano, a gente tem uma recuperação aí dessas vendas, principalmente desses segmentos. Aliás, presidente Carlos Klein, da CDL Porto Alegre, a entidade lançou recentemente aí, em se tratando dessas questões de alerta para a população, uma calculadora de impostos, né, sobre o preço dos produtos. Como é que é exatamente isso? Explica para os nossos ouvintes. Bom, nós motivados aí pela isenção da taxa das blusinhas? Tributo sobre as blusinhas, né, do imposto de importação para aquelas compras até $50, a CDL Porto Alegre viu-se obrigada a explicar para a população como funciona a tributação, qual o peso da tributação nos preços dos produtos que elas que consomem aqui no Brasil, e buscar uma isonomia tributária com sites internacionais, com as plataformas internacionais. Então, para que o consumidor tivesse exatamente o tamanho, né, percebesse o tamanho da discrepância de preços causada simplesmente pelo fator de custo imposto. Né? Então, não podemos admitir aí que a nossa principal fator de perda de competitividade seja o tributo que é cobrado pelo governo, que deveria ser equilibrado, né? Ter uma relação igual, no mínimo igual, ao que é praticado aqui no país com o que é praticado na aquisição de produtos das plataformas internacionais. Então, tem lá uma calculadora, quem quiser acessar no site da CDL Poa, pelo fim da taxa das blusinhas brasileiras, entra ali, coloca o preço do produto, ele já vai gerar o valor da tributação aplicada naquele produto, e quem é consumidor, empreendedor que quer aderir à campanha, pode gerar uma etiqueta para colocar na sua loja lá, mostrando qual o peso da tributação nos preços dos produtos que ela está comercializando. A ideia é primeiro, ter uma isonomia tributária, né, demandar uma isonomia tributária, isentando também de tributação os produtos que são vendidos até $50 aqui no varejo local. Segundo, oferecer maior transparência para os consumidores. Muitos consumidores não sabem o valor do imposto que incide em cada produto, né? E aí a gente fez uma pesquisa aqui que aponta que 60% dos consumidores não fazem ideia do valor do imposto e não olham na nota fiscal, que hoje já tem uma exigência de trazer ali na nota fiscal o valor da tributação que incide sobre aquele produto que o consumidor está adquirindo. Mas é um númerozinho muito pequenininho e a gente quer oferecer uma maneira mais transparente de mostrar para o consumidor esse imposto. E, por fim, oferecer também uma discussão e uma reflexão para conscientizar o consumidor e para que ele possa entender que quem paga uma alta carga tributária no país não são as empresas, são os próprios consumidores. As empresas, elas são obrigadas a cobrar lá aquele valor do imposto e repassar para os cofres públicos. Então, independentemente do peso tributário, esse peso tributário, as empresas são obrigadas a repassar para o preço dos produtos, cobrando do consumidor. E aí a gente traz o consumidor para o centro dessa discussão, para entender como a gente pode fazer para melhorar a nossa eficiência de aplicação da tributação, para que a gente possa, no futuro, diminuir a carga tributária, beneficiando toda a população, entregando produtos com preços mais acessíveis, gerando emprego e renda e desenvolvimento aqui no nosso país. De alguma forma, o tarifaço norte-americano sobre produtos importados do Brasil
tem algum impacto sobre o comércio brasileiro? Porque, embora o comércio brasileiro tenha assim, uma conexão muito forte com a Europa, ele tem uma predileção tecnológica pelos Estados Unidos, né? Como é que isso pode impactar ou não? Não, impacta direto. Todas aquelas empresas que são afetadas com o tarifaço, que perdem competitividade, perdem mercado, elas vão ter que fazer algum ajuste de produção, e isso traz o risco de demissão, né, nesses setores. E todo o movimento de perda de emprego e renda retira consumidores das lojas, né? Aumenta a possibilidade de inadimplência, de endividados, e isso vai afetar diretamente o varejo, que precisa vender para esses consumidores que são trabalhadores que atuam nas indústrias que exportam para mercados como os Estados Unidos. Então a gente tem uma preocupação muito forte, tem atuado aí também colaborando com esses setores que estão sendo afetados para que a gente consiga ter uma solução pacífica e comercial desse assunto, para que não vá adiante essa possibilidade de tarifaço aqui para os produtos das fábricas, principalmente aqui do Rio Grande do Sul e do Vale dos Sinos. Para a gente encerrar, presidente, a reciprocidade brasileira, como é que vocês encaram neste caso? A gente ainda espera que a solução fique no campo da política e comercial, e que não tenha nenhum tipo de impacto do tarifaço, que ele não vá à frente. Mas a reciprocidade pode trazer outros riscos, outros desafios, né, e prejudicar duplamente aqui a nossa população, encarecendo também produtos que muitas vezes não têm similares aqui na nossa indústria local, e que demoram muito para serem desenvolvidos, e pode aumentar custo em cadeia, né, e também vai encarecer o custo de vida da nossa população. Então, aguardamos que haja uma solução a ponto de não ir à frente. Aí diplomática nesse caso, né? Muito diplomática, exatamente. Acho que vamos torcer aí pela habilidade, pela capacidade da nossa diplomacia brasileira para resolver essa situação, que não tenha tarifaço e não tenha necessidade de reciprocidade aí por parte do nosso governo. Presidente da CDL da capital, Carlos Klein. Presidente, muito obrigado pelo nosso bate-papo aí, espero nos encontrarmos aí em breve. Muito obrigado, Almir, pelo espaço, muito obrigado pela entrevista, um ótimo dia aí para os guaibeiros, e um excelente Dia dos Pais aí para o nosso varejo e para os nossos pais aí que estão ouvindo o nosso programa agora. Um excelente Dia dos Pais, uma ótima semana de vendas e um excelente mês de agosto para todos. Guaibeiros, estamos encerrando Economia 4.0 deste sábado, 1º de agosto. Lembrando que o programa é um oferecimento Fê Comércio, a força do sistema solado, e no Banrisul, consignado estadual com 6 meses para começar a pagar e taxa de 1,69%. Eu queria desejar a todos um excelente final de semana em família, uma semana cheia de inovação, tecnologia e vendas no varejo da capital, e nos encontramos no próximo sábado, se Deus quiser. Um grande abraço a todos. Você ouviu Economia 4.0.